regulado ele tem um problema que é passar por uma certificação, e esse problema ele vai demorar o tempo que demorar, né? Vamos dizer assim, não existia uma preocupação tão grande com isso. E aí aqui eu vou pegar o trabalho de pessoas aqui que estão aqui conosco hoje, como Conrado aqui, que perceberam, pô, não é aceitável isso, vamos trabalhar, vamos melhorar o processo. A gente tinha processo de 1.300 dias, né? 1.300 dias, não, quase 5 anos, 4 anos, para certificar 2.000 dias, tinha caso de 2.000 dias, quer dizer, eu passava de 5 anos para a gente certificar um táxi aéreo. Isso não é razoável. Então, a ANAC, ela lá em 2014, 15, a gente já começou, poxa, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode, ainda de uma forma matricial, a gente começou a trabalhar nisso, mas a gente começou a ter resultados aí mais formais também, assim, além de melhorar o indicador, a gente começar a dar mais publicidade para os operadores. Aí aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, que a gente aproveitou um momento muito triste que a gente teve para todos, né, que foi a pandemia de Covid. Então, 2020, 2021, a gente acabou tendo que reaprender a trabalhar. A gente trabalhava presencial, fazia todo mundo ter que ir a Brasília, ou vir a São Paulo, falar com a nossa equipe. A gente aproveitou esses momentos, já que a gente estava deixando as coisas mais virtuais, e começamos a trabalhar aí é o primeiro exemplo aqui, né, nosso guia de manuais da certificação descomplicada. Isso tudo está no nosso site. Depois vocês, quem tá aplicando a uma certificação 135 pode consultar e já estudar antes de fazer a aplicação, né? Só que não é só estudar o papel, não é tão bacana assim, né? Poxa, ter que ler a apostila e tal. Então, em 2024 a gente já trabalhou com vídeos para o YouTube. Então, a gente hoje já tem, até o Luiz Barreto está aqui, é um dos nossos artistas, lá, dos nossos atores, que apresenta as fases do processo de certificação. E aí a gente consegue falar numa linguagem que nem eu estou conversando aqui agora. Não é aquela coisa assim, você lê e você perdeu uma coisa. Então, às vezes, a conversa, um vídeo fica mais fácil ainda. Então, a gente juntando esses dois, tanto o texto quanto o visual, a gente já começa a deixar mais claro o que a agência está esperando de um processo de certificação, o que o operador vai precisar trabalhar e endereçar para que essa certificação ocorra no menor tempo possível, tá? E aí, agora, em 2025, está no forno ainda, embora a gente já tenha alguns operadores usando isso em testes, assim, beta, né? Mas a gente está trabalhando com deixa eu só passar aqui, né? Passar aqui a matriz de certificação, que é o sistema VOE 135, que é basicamente assim, você vai, a ideia, tá? Assim, eu quero abrir um táxi aéreo, você vai falar quem eu sou, o Fábio Táxi Aéreo, eu vou operar com Caravan, eu quero fazer voos transportando carga, eu vou dar o escopo da minha operação. Com isso, quando eu me apresentei lá, o sistema ele já vai customizar e vai falar, olha, já que você é um Caravan, você não vai precisar falar nada de RVSM, você não precisa falar, você vai operar dentro do Brasil, não vai operar grandes extensões de água, então não precisa apresentar. Então, todo o rol de documentos que vai ser solicitado vai ser de acordo com a sua operação desejada. Ou seja, você só vai avançar na certificação quando você apresentar todos os manuais. E o que não for necessário, não vai precisar, a gente não vai mais cobrar aquela coisa, e não fica aquela dúvida para o operador, né? Puxa, preciso apresentar, não preciso apresentar? Não, o sistema ele vai te dar de uma forma muito customizada, e a gente espera melhorar muito os nossos tempos de análise, ainda mais, até porque esse trabalho de certificação, ele precisa sempre continuar, né? Vamos continuar melhorando, né? Então, a gente... e hoje, um dos motivos de não conformidade que a gente tem é exatamente a não apresentação completa dos manuais que a gente recebe, né? Então, só de você evitar que a empresa aplique sem estar com o pacote completo, a gente já reduz bastante as interações para falar, você esqueceu tal coisa, né? Então, a gente já está ajudando isso, e essa plataforma, a gente espera que para o ano que vem já seja uma realidade não só para quem quer aplicar um novo táxi aéreo, como também para quem está nas suas rotinas, as suas alterações operacionais, mas que já está operando sob o 135, tá?
E aí, voltando, aí assim, aqui é legal que a gente vai fazer meio que um vai e vem na linha do tempo, tá? Então, outro aspecto aqui, né, a gente pensando em inclusão de aeronave DO. Quem aqui lembra como é que era em 2019 para incluir um avião na EO? Assim, até não perguntei, tem muitos táxis aéreos aqui hoje? Ou... tem bastante. Vocês trabalhavam já em 2019 com isso aí? Você tinha que operava o Alfa Bravo Charlie e comprava o Alfa Bravo Delta. Tinha que entrar lá na ANAC, apresentar toda aquela documentação específica daquela aeronave, só depois... E esses aviões são do mesmo modelo, tá? Continuar no Caravan aqui, 2 Caravan 208 Bravo, tinha que apresentar tudo e botar lá o Papatango, o Alfa Bravo Delta, enquanto isso não estava autorizado, não é verdade? E aí, lá em 2019, aqui não está, o nosso diretor aqui, ele não estava na época, mas a nossa diretoria tomou uma decisão que ela foi corajosa e foi disruptiva já na época, que foi para a gente tirar a relação de matrículas para os operadores, tá? Das especificações operativas. Isso já trouxe um ganho absurdo para os operadores, porque daí, a partir daquele momento, a gente já começou, eu vou falar daqui a pouco, já dando spoiler, a gente falou, já começou a regulação responsiva, né? Que antes, eu vou falar, mas daqui a pouco eu converso um pouco mais sobre a responsiva, mas ali a gente já deu o gerenciamento de frota para o operador, quer dizer, cara, o gerenciamento, a frota é sua, você cuida dela, se você aumentar, se você diminuir, você consegue se manter sem ter que ficar me apresentando a cada novo serial, cada nova matrícula, ficar apresentando para a autoridade. Então, isso já é um embrião aqui da gente dar mais a confiança para o operador e estabelecer assim, olha, você tem que ter o piloto, continua tendo que ter o piloto treinado, a aeronave tem que estar TPX, tem que estar com a manutenção toda adequada, mas você não precisa mais apresentar. A gente acelerou bastante esse processo para uma inclusão de aeronave de mesmo modelo, né? E aí, vamos passando aqui um pouquinho de novo, né, na linha do tempo, né? E entre 2021 e 2024, de novo, por conta da pandemia, a gente saiu daquele modelo, vem aqui conversar com a gente aqui na rua Renascença 112, ou lá no setor comercial Sul Quadra 9, lá em Brasília, e a gente passou a fazer as reuniões técnicas virtuais. Vou perguntar mais uma vez, só para não ficar falando sozinho aqui, quem já usou reunião técnica virtual aqui? Quem não sabe do que eu estou falando? Opa, que baita. Quem não sabe, então é para vocês que eu quero fazer a propaganda, tá? A gente hoje, se você digitar no Google, reunião técnica virtual ANAC, você apresenta a questão lá, você preenche um formulário, ele vai ser endereçado para a área técnica responsável e você vai ter uma oportunidade de reunião de 30 minutos, online, gravada, com uma equipe técnica especializada no assunto que você quer falar. Quer dizer, a gente está falando de um processo, eu estou fazendo uma inclusão de uma lista de capacidades de uma organização de manutenção. Estou na dúvida? É o que eu falei antes. Google, reunião técnica virtual ANAC, apresentou lá a questão, alguém do time do Elton lá vai falar com vocês, 30 minutinhos, geralmente é suficiente para tirar dúvida, se não for suficiente, a gente marca outra. Quer dizer, a gente já consegue ter uma ferramenta que a gente tira a dúvida, a gente consegue conversar de uma forma eficiente, que você não precisa sair da sua casa, ou não precisa sair da sua empresa, né? Não precisa ter deslocamento, custo, e a nossa equipe vai te atender da forma mais precisa e super rápido. Então, isso tudo como aprendizado pós-pandemia e pós-pandemia, a gente foi melhorando, tá? Hoje é uma realidade, a gente incentiva que o regulado faça isso, então, muitas vezes, as pessoas me chamam no WhatsApp, eu falo, cara, isso aqui eu preciso fazer com a minha equipe técnica. A gente não consegue fazer sozinho, né? Então, marca, vamos fazer. E a gente quase, assim, mais de 80% a gente vai marcar em 5 dias úteis a reunião, sabe? Então, a gente marca com uma celeridade, a gente faz, é muito bom, é uma boa ferramenta para a gente trabalhar, tá? E aí, dando outros exemplos aqui, né, por exemplo, desse formulário F144-59, ele é uma declaração de conformidade que ele está bem ligado com essa proposta do que eu falei do Santos, da matriz de certificação no slide anterior, que aqui, quando você vai fazer aquela apresentação da aeronave, dos critérios de aeronavegabilidade,
muitas vezes a pessoa não fazia um estudo completo, né? Então, a ANAC fez um formulário, aquele que você tem aquela checkbox, né? E você vai falando, olha, o operador Fábio Táxi Aéreo, quem incluiu... Eu vou ficar só no Caravan, que eu gosto pra caramba do Caravan, tá? Então, vai incluir o Caravan Alfa Bravo Charlie, e aí você começa a marcar lá, se ele está qual que é a categoria de registro que ele está, como que está o motor, quanto que está o TSN daquele motor, aí você vai passar por célula, vai passar por vários aspectos para você pensar e refletir, olhar, avaliar, e você vai marcando aquilo tudo, para que aquela declaração já te sirva como um guia para você fazer a sua parte de aeronavegabilidade da sua aeronave que você quer incluir, de uma forma que você vai reduzir as não conformidades. Como eu disse antes, um pacote incompleto apresentado para a ANAC gera um atraso, então esse formulário ele é muito interessante, que ele te deixa, de uma forma, ele já vai te guiando para você não ter essa não conformidade no primeiro, pelo menos com relação à falta de documentos do pacote que você mandou, tá? E aí, eu falo aqui muito do Caravan, né, mas eu tenho outro avião que é fantástico, que ele vai estar aqui na Alabasta, a gente conheceu hoje, está até no nosso Instagram da ANAC, a gente tem até o vídeo dele lá no Instagram da agência, que é o Sky Courier. Não sei se todo mundo já viu esse avião, ele até, para mim, assim, eu achava que ele era menor, ele é um avião até muito mais robusto do que ele parecia nas fotos, né? E aí a gente trabalhou um caso que eu quero convidar todos os operadores que aqui hoje estão pensando em aumentar a frota, aqui falando especificamente para o público 135, tá? Para avião a gente não compra hoje para chegar amanhã. Na verdade, nenhum carro a gente compra hoje para chegar amanhã, né? A gente tem um processo. Então, quando a gente decide que a gente vai fazer uma aquisição para a nossa frota, usa essa ferramenta aqui, a reunião técnica virtual. Se não quiser, chama o Fábio, que daí eu vou já conversar com o nosso pessoal de aerocontinuada, vamos fazer o time de operações de aerocontinuada, vamos juntar com vocês e vamos conversar sobre esse equipamento antes dele chegar no Brasil. E por que esse case do Sky Courier é legal? Porque a CTA, que é o operador deles, eles apresentaram esse caso oficialmente para o Brasil durante a Semana Safety em Belém, ano passado. E a gente já falou, cara, vamos conversar sobre isso. O avião só vai chegar no final do ano. Vamos apresentar os manuais antes, apresenta o MGO antes, apresenta o PTO antes. Vamos para cima desse processo antes desse avião chegar. Porque se você deixar, que nem agora, ele entrou agora em junho na frota, se eu deixasse para o cara apresentar em maio, ele ia ficar reclamando que a ANAC é ineficiente, a gente ia ter que correr, fazer um processo todo apressado, não ia ser bom para ninguém. Então, eles já conseguiram fazer um processo com bastante antecedência, quando eles já tinham algumas informações sobre o equipamento, e esse avião, se eu não me engano, do dia que ele foi nacionalizado, ele pousou em solo brasileiro pela primeira vez, até a gente fazer check em rota dos tripulantes, a gente teve que mandar a equipe para lá, teve que fazer inspeção da ANAC também, teve que fazer inspeção de aeronavegabilidade. Em 3 semanas, esse avião estava autorizado para operar um táxi aéreo. Então, assim, e esses 3 semanas é o tempo que demoraria mesmo, porque, poxa, tinha que mandar servidor, tinha que fazer, a própria empresa também tinha que disponibilizar, fazer alguma campanha para se programar e tudo. Então, assim, foi um prazo muito legal, muito bacana. A empresa já operou, não sei se todo mundo acompanhou aqui, mas o Festival de Parintins, que é um dos maiores festivais folclóricos aqui do Brasil, já teve a presença desse avião, que ele não estava nem há um mês no Brasil, e estava lá operando comercialmente, sem nenhum tipo de embaraço, sem nenhum tipo de dificuldade, para alguém questionar depois, poxa, essa aeronave não estava legal e tal. Então, assim, quem tem um avião, vou comprar um Falcon agora, saí do Caravan, né? Vou comprar um Falcon 7X aqui e tal, ele está com proposta de entrega para daqui a 1 ano. Cara, vamos conversar antes, apresenta, vamos conversar, a gente explica para vocês, fazemos uma reunião técnica virtual, uma ou algumas reuniões técnicas. Opa, o que eu fiz aqui? Ixi, você consegue me ajudar a voltar para esse slide aqui, amigo? Por gentileza, que agora eu acho que eu baguncei. Aqui, opa, obrigado. Então, a gente tem essa proposta
de fazer adiantar o processo. Tá? Então, nos apresentem o caso, e isso também vai ser, né, claro, a gente vai trabalhar também agora na inclusão de novas aeronaves naquele sistema que eu falei mais cedo, que é o matriz de certificação, que também vai melhorar a experiência aqui do nosso usuário para isso. Tá? Então, quem tiver aqui, quem comprar um avião aqui durante a Alabasta e vai operar no 135, já apresenta para a gente ali, vamos conversar, a gente vai estar aqui, vai estar pessoal de aerocontinuado, operações, a gente já consegue iniciar as conversas aqui durante a feira mesmo. Tá? Então, vamos lá, vamos passando aqui do Acelerando Processos e trabalhar agora com a questão de abrir mercados. Quem ainda não é operador de 130 de táxi aéreo, a gente tem também outras frentes que a gente está trabalhando, que foi até recentemente deliberada pela nossa diretoria colegiada. Agora o diretor Luiz Ricardo participou também, teve o voto vencedor lá até no processo. Foi um processo bastante longo, bastante extenso, e nós saímos com uma nova categoria do 135, que ela é muito interessante para quem está iniciando. E aí aqui, pessoal, fazer um disclaimer, tá? Eu estou falando aqui como a parte de padrões operacionais, de quem está voltado para o público que quer agir dentro da regularidade. Quem não quer agir dentro da regularidade, a gente tem um outro setor que se chama SFI lá na ANAC, que daí trata o TACA, né? Mas o que eu quero falar? Por que eu falei do TACA aqui? Porque agora, com essa nova categoria, só vai fazer TACA quem quiser mesmo, sabe? Porque, poxa, a barreira era muito difícil para o 135 e tal. Cara, olha agora como é que vai ser. Eu vou ter uma nova categoria para quem tem uma aeronave, podendo ter 2 comandantes e 3 copilotos, para voos dentro do país, voos não regulares, então, que é uma coisa que hoje o TACA opera muito. Assim, se você parar para pensar, né, a gente está falando aqui, né, e sem operações especiais, aqui a gente está falando de HUD, CPDLC, ILS CAT 2, CAT 3, e sem a manutenção própria, porque vai usar uma organização certificada, uma organização já 145, que está estabelecida. Essa empresa, ela vai ter um processo de certificação muito mais reduzido quando a gente está comparando com um pacote que um operador 135 que faz uma operação internacional, por exemplo, precisa ter. Então, é uma ferramenta muito bacana. O Raul me perguntou antes da gente começar aqui a apresentação, eu levantei lá com a nossa equipe, ainda esse mês nós já vamos soltar a instrução suplementar 119004, vai ser publicada, explicando como vai ser esse processo de certificação, e essa emenda do regulamento, ela vale a partir de 9 de janeiro de 2026. Quer dizer, quem estiver hoje numa operação que está à margem do 135, com a característica do 135, é a chance, esse mês agora, de começar a olhar, e a gente vai ter 5 meses para preparar, a gente espera derreter os tempos de certificação, tá? Para esse operador aqui. Mas, Fábio, eu não sou o cara que está no TACA hoje, eu não sou o cara que quer fazer, quero fazer, nunca fiz TACA, quero fazer, também é uma opção bacana, né? E o operador que já está operando o táxi aéreo certificado hoje, que tem uma frota bastante grande, o que eu ganho com isso, né? Que geralmente o operador fala, poxa, para mim continua a mesma coisa. Não continua a mesma coisa. Vou contar para vocês números da ANAC hoje. Nós estamos com 50 processos de certificação correndo na parte de aerocontinuada e operações. Desses 50 processos, 25 são táxis aéreos e os outros 25 são carga externa, 91K, que é propriedade compartilhada, voo panorâmico. A gente tem 25 operadores, então, pensando aqui no táxi aéreo, eu tenho 25 operadores aplicando aquele mega processo robusto hoje, que eles vão poder apresentar um rol menor de processos, de pacote de solicitação formal. O que a gente espera para quem já está operando hoje no 135? Diminuir o tempo de análise de processo, porque, poxa, se eu estou fazendo 25 processos de certificação, que cada um tem 10 manuais, eu estou falando de 250 manuais, mas agora vai cair para 4 manuais, poxa, reduzir 150 manuais, tenho tempo para o meu homem-hora, a gente trabalha com quem faz gestão de coisa pública, sabe que a gente sempre tem
necessidade de mais pessoas, então eu consegui liberar 150 processos para a minha equipe, 150 homens-hora, para conseguir trabalhar nos processos dos operadores mais complexos. Então, a gente vai ter essa maior celeridade. Esse primeiro que eu acabei pulando aqui, que são novas possibilidades de negócio, eu já não falei aqui que você não vai ter manutenção própria. Hoje, quem é certificado e tem uma 145 junto, vai poder fazer a manutenção dessa empresa pequena. Quem é a 135 padrão e opera um avião do mesmo, ou helicóptero do mesmo modelo desses simples, vai poder prover o treinamento para essa galera aqui de cima. Então, a gente tem possibilidades de negócio interessantíssimas para quem é o operador padrão, já para conseguir ainda aumentar as suas atividades, e a gente sabe que hoje lucro na aviação é no detalhe, então a gente tem essa chance, e quem sair na frente aqui, a gente consegue, vai poder explorar e beber um lucro maior aqui, né? E por último aqui, né, a gente vai ter uma implantação mais rápida de novas operações. Então, porque, como eu disse antes, se eu tenho 150 processos a menos para a minha equipe analisar, eu vou conseguir rodar toda a minha parte de certificação, toda a minha parte de aerocontinuada, de uma forma mais rápida para todo mundo, tá? Vamos avançando aqui. Opa. E aí, também, um outro aqui, né, detalhe, né, que é o CAMO, que é o Continuing Airworthiness Management Organization. Isso aqui se me vissem lá em Campo Novo falando esse inglês aqui, eu fico empolgado, desculpa, pessoal. Mas vamos lá. Quem conhece CAMO aqui? Ó, CAMO, então, vamos lá. O CAMO, pouca gente levantou a mão aqui, tá, pessoal? Quem não virou assim, né? Mas aqui são algumas entidades especializadas em gerenciamento de aeronavegabilidade. O que acontece? De quem que é a responsabilidade de aerocontinuada numa aeronave? É do operador. Mas vamos lá. O Fábio, aqui, eu não sou meu negócio não é aviação. Eu sou do agronegócio. Eu estou plantando algodão, estou plantando soja, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho a experiência, a expertise para trabalhar com aeronavegabilidade continuada. Meu negócio é soja, vamos supor, tá? E aí, eu vou ter a possibilidade, o CAMO, que é isso que a gente está estudando, ele é uma possibilidade da gente passar para uma organização que tem como modelo de negócio a aeronavegabilidade continuada, e a gente vai ter a corresponsabilidade entre o operador e essa organização, que ela vai trabalhar, que elas vão trabalhar juntas para que a gente consiga, assim, a empresa de manutenção vai falar, daqui a 10 horas você tem que trazer o avião aqui para a oficina para fazer a tarefa tal, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E, por outro lado, o piloto do operador vai ter que falar, você não pode não reportar o que está acontecendo, porque a gente está junto nessa brincadeira aqui, então você vai me avisar o que está precisando, o que aconteceu, se acendeu alguma luz aí na sua aeronave, você vai me avisar que a gente vai ter todo o processo contínuo da aeronavegabilidade dessa aeronave aqui, a gente vai gerenciar ela junto. Então, assim, essa é uma ferramenta muito bacana. Esqueci de falar um detalhe importante. Está valendo já? Não. Isso é um assunto da nossa agenda regulatória. A agenda regulatória da ANAC é onde a gente bota os temas de relevância que a gente quer trabalhar, que a gente está botando luz aqui e foco na nossa área normativa. Esse é o tema 18 da nossa área, da nossa agenda do ano 25-26, e nós estamos com a primeira parte aqui, que é a análise de impacto regulatório, prometida já no nosso site. Quem entrar lá vai conseguir confirmar isso, para março de 2026. Mas já hoje, a gente já tem parceiros, a BAG, a Mantaer, elas já estão, porque assim, a gente não consegue, a gente tem que fazer uma norma, tem que fazer, mas a ANAC não vai pensar sozinha em implantar o CAMO. A gente vai conversar já com a EASA, que já tem isso implantado, a gente conversa com a Mantaer, que foi até quem sugeriu o assunto quando a gente chamou lá a consulta para a agenda regulatória, a BAG, como eu disse antes. Então, a gente já começa a conversar com uma proposta que seja sólida, tá? E aqui, também outra coisa que eu não falei, a gente está falando muito para público 91, tá? Que eu falei ali do agronegócio, né? Que é o cara que é fora da aviação. O cara do 135, ele até já tem um corpo técnico ali, já tem um diretor de manutenção e tal. Ele vai ser aquela pessoa que é preparada para
para fazer a manutenção. Mas agora, as empresas que operam exclusivamente sob o 91 vão ter uma ferramenta muito bacana. E aí aqui, né, a praticidade e a economia com segurança para o operador, porque nosso diretor já falou mais cedo, e a missão da ANAC é essa, garantir a segurança e a excelência da aviação. E, às vezes, a segurança ela passa por uma outra organização que está acreditada pela agência, até porque nem todo mundo vai ter a cultura aeronáutica em alto nível, então a gente consegue puxar com uma entidade externa aqui. Então, esse é um ponto que eu acredito que vocês possam ficar atentos, tá? Mais uma vez aqui também, né, abrindo mercados, a gente vai estar com uma possibilidade nova de negócio. Hoje, quem é uma organização 145, certamente vai ser um dos candidatos a ser também a organização do CAMO, tá? Vamos passando aqui, porque tem um timer aqui, a gente fica agoniado, viu? Vamos passar aqui para outra possibilidade do gerenciamento de fadiga para voos 91, né? A gente trabalhou isso na agenda regulatória passada, 23, 24, tá? Não sei se todo mundo acompanhou, mas eu acho que esse é um caso bastante interessante. Até 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, até sair essa instrução suplementar, a regra para a operação era aquela que tinha lá na lei do aeronauta, os limites aqueles estabelecidos, você tinha que ficar naquilo, passou daquilo, estava sujeito à multa. Hoje, com o endereçamento da IS 117006, que é a que trabalha de GRF para a Operação 91, a gente conseguiu ampliar a fadiga, as jornadas, desde que o operador faça um estudo, que ele tem alguns compromissos que vão evitar a fadiga dos seus pilotos. Aqui a gente vai ter alguns compromissos de tempo prévio para a operação, enfim, a gente vai ter coisas simples que podem aumentar meu tempo de voo. E o que isso é importante? Quem tem, vou sair do Caravan de novo, vou chegar lá no Gulfstream, né? Você tem um Gulfstream, ele tem 13, 14 horas de autonomia de voo, você tinha que parar antes por conta da lei do aeronauta. Parava? Não parava. Mas estava sujeito a alguma infração, né? Então, agora, com esse gerenciamento, aprovando uma carta de aprovação do GRF, a gente pode trabalhar já com a tranquilidade, às vezes com uma tripulação simples, o operador consegue estudar qual que aonde encaixa na minha operação e consegue fazer com operação simples uma coisa que ele já tinha que fazer numa tripulação composta antigamente, tá? Hoje nós já temos 112, são 105 aprovados, 105 aeronaves brasileiras já têm essa aprovação para o gerenciamento de fadiga 91. Quem opera aeronaves que eventualmente possa fazer uma operação que estenda a jornada, eu recomendo que procure fazer esse trabalho com essa LOA, conversa com a ANAC, pede a reunião técnica virtual, se quiser resolver. Desses 115 processos que eu falei, 110 processos que a gente já trabalhou, nosso tempo máximo de resolução foi de 10 dias. Quer dizer, é uma coisa que a gente consegue pedir, e a grande maioria, se você pediu hoje, segunda-feira, sexta-feira já saiu o seu parecer positivo para você iniciar as operações aumentadas. Isso é muito bom, é pouco burocrático, e isso, mais uma vez, acho que tem... Eu gosto de dar nome aqui, né, o diretor Luiz Ricardo, a gente ficava querendo fazer coisas mais embarreirando, assim, e, não precisa ser, e a gente, não precisa mesmo, sabe? E a gente quando a gente começa a conversar de peito aberto aqui, ouvir, fala, caramba, não precisa ser tão, a gente ia fazer aprovação e tal, foi uma coisa muito, acreditando no que eu vou falar daqui a pouco também, de regulação responsiva, que é outro exemplo, a gente está trazendo a responsabilidade para o aeronauta, que vai fazer, eu tenho que descansar antes, eu tenho que descansar depois, o operador vai ter que também não poder acionar o aeronauta, mas a gente está trazendo todos os aspectos de boas práticas de regulação responsiva para a questão da fadiga também, que aqui a gente está, vamos reconhecer, mas é totalmente diferente do que o regime de trabalho que os pilotos, os aeronautas, estão no 121, né? Então é bem distinto. A gente está falando aqui de uma operação privada, que às vezes vai ficar 4, 5 dias lá no exterior, então
tem uma natureza distinta, e essa é uma ferramenta muito interessante aqui para a gente usar. Tá? Para ir para o nosso último tópico aqui, de garantir a segurança, a gente vai falar também da regulação responsiva, né? Que a regulação, esse é um projeto que a gente já soltou a resolução no início desse ano, só que foi adiado também para começar em 2026, a ANAC ainda está trabalhando nos seus processos internos, mas basicamente tentar explicar aqui para vocês o que é regulação responsiva. Né? Antigamente eu fazia o regulamento, que a gente chama de comando e controle. Eu fazia o regulamento, que é o comando, e depois eu ia com a minha fiscalização e fazia o controle. Se o meu controle mostrasse que você estava errado, o que eu fazia? Auto de infração, suspensão, acautelatória, caçava a empresa, enfim, a gente ia para uma medida mais dura com o operador. A gente percebeu que você tem que ter alguma forma diferente de tratar os regulados diferentes. O regulado virtuoso, que é o que a gente, hoje a grande maioria dos operadores que estão trabalhando nas certificações, no ambiente certificado, eles são regulados virtuosos. Né? Então, eles estão querendo fazer o certo, mas não necessariamente o cara conseguiu fazer na primeira vez, só que aquilo não está trazendo um risco assim, nossa, um risco iminente, o avião ou o helicóptero vai ter uma situação drástica com isso. É só um processo que ele precisa ser recalibrado. Então, a gente pode trabalhar de uma forma de parceria, regulado e regulador, para a gente trazer a situação para dentro do regulamento, sem a gente fazer a autuação do operador. Tá? Então, a gente, é claro que daí a gente vai perceber isso, como o diretor saiu aqui, mas a gente tem a vigilância baseada em risco, a gente calibra o risco daquilo ali também, a gente deve aumentar a nossa vigilância, as nossas idas no operador, mas a gente, de uma forma para a gente ir conversando. Pô, você está melhorando? Beleza, mas daqui a pouco, pô, você não está melhorando? Aí que eu começo a pensar em medidas adicionais. Continua valendo, vai continuar tendo... Fábio, não vai ter mais multa? Não, não é isso que eu estou falando. Vai ter, mas não vai ser sempre a primeira solução, a primeira medida que a ANAC vai tomar. Tá? Só que, aí aqui eu vou sair um pouquinho do script aqui, vou pegar uma cola aqui, né? Mas a ANAC está começando a fazer isso agora? Não, a gente já está trabalhando com isso há um tempo. Né? Quem trabalha com organização de manutenção vai lembrar aqui, a gente trabalha com aquela autoinclusão. Né? Quem tem o SGSO no efetivo já tem pode fazer alguma autoinclusão para suas capacidades, desde que sejam similares, lá para você poder atender uma aeronave que chegue na sua empresa. Isso já é uma forma de regulação responsiva. Por quê? Porque se você está com o seu SGSO efetivo, está com os seus processos bem mapeados, conseguiu entender e consegue compreender quais são as diferenças que tem entre o equipamento que não está e o equipamento que não está na sua lista de capacidade com o equipamento que chegou lá, você pode, às vezes, atender aquilo sem ter que conversar com a ANAC. Isso é uma ferramenta já que está bem ligada com a regulação responsiva. Tá? Outro que a gente está trabalhando aqui, e aí aqui o tenente-coronel que estava apresentando aqui mais cedo falou bastante dados de acidentes, né? E a gente também vai agindo. A gente hoje é 4 de agosto, foi publicada a IS 91012, que é a revisão C dela, que ela trata da lista mínima de equipamentos, a MEL, e ela tem uma das possibilidades que tenha um alívio que seja indicado pelo próprio piloto. Depois que eu acionei a aeronave, deu algum problema, a minha MEL, se ela tiver uma previsão para algumas possibilidades lá que possam acontecer depois do acionamento, o próprio piloto pode despachar depois do acionamento. Isso é para quê? Para a gente... Fábio, você está aumentando a insegurança. Não, eu estou aumentando a percepção do piloto quanto àquela responsabilidade que ele tem e até onde ele pode ir. Então, se a MEL for bastante clara e o piloto estiver bem capacitado para isso, é uma ferramenta já de julgamento ali. Ah, não, essa lâmpada aqui eu posso, mas aquela eu não posso, aquela eu tenho que voltar para o mecânico ver. Então, a gente tem essa ferramenta, ela está publicada hoje, não está ainda no nosso site, tá?
Eu olhei aqui um pouco, pelo menos não estava a hora que antes de eu entrar aqui, tá? Então, mas vai entrar nos próximos dias, tá? Essa instrução suplementar. Nós também estamos trabalhando em instrução suplementar para a gente ter melhorias nos parâmetros do voo, a gente conseguir acompanhar melhor, para a gente evitar a falha do motor, né? Então, é IS 91.409.002, acertei, não esqueci. E aí ela também vai vir para a gente aumentar a nossa percepção e a gente poder agir de uma forma preditiva ao ocorrer, porque a gente trabalha o acidente? Trabalha, mas a gente também quer evitar o acidente. Então, a gente está aumentando a consciência dos nossos aeronautas com o que está acontecendo, tá? E aqui, antes só da gente sair, eu quero só dar dois últimos recados aqui, né? Que é aproveitar que a Luciana Carpena está aqui. A gente tem os grupos de trabalho que são colaborativos que a ANAC trabalha. Não sei se todo mundo conhece o BIGEST e o BIREST. A gente então tem a aviação geral, ela tem um grupo brasileiro que se reúne a cada 2 meses, ou presencial aqui na nossa sede aqui na ANAC, ou na sede da BAG, que também de vez em quando acontece, ou também virtualmente. A gente faz essas reuniões, a gente propõe alguns estudos para incrementar a segurança operacional. Da mesma forma, a gente tem o BIREST, que é para operação, quem opera com helicópteros, né, as asas rotativas. Tem esses grupos, temos vários estudos já no grupo do BIREST, alguns do BIGEST que estão saindo. Então, é uma chance da gente discutir as melhores práticas e a gente também compreender como a gente pode melhorar a segurança da nossa operação, tá? E o último recado que eu queria dar, e quem quiser passar aqui durante a feira e me perguntar, eu passo. A ANAC está com uma pesquisa sobre a percepção do regulado sobre as nossas ações de fiscalização. Então, quem tiver, um link aqui, não tenho ele pronto, tá? Que foi uma coisa que aconteceu no final de semana, mas eu acho que é bacana, ainda mais que a gente está num fórum aqui de pessoal que está interessado com as melhores práticas de segurança. A gente troca aqui contato, WhatsApp, tá? A gente pode ir conversando sempre que precisar. E já adianto aqui, muitas vezes eu sou uma ponte, tá? Às vezes a pessoa vai falar, poxa, eu sou de organização de manutenção, eu vou fazer a ponte, mas vamos juntos, sempre para a gente trazer uma maior segurança para a nossa aviação, tá bom? Obrigado.